Segunda-feira, 29 de junho, capítulo 71. Confusa, Zípora não acredita no que ouviu e Moisés repete o pedido de casamento. Zípora tenta conter a alegria e aceita casar-se com ele. Moisés diz que Jetro já está ciente de tudo e a beija apaixonadamente. Simut se interessa em ajudar Gaiji e pede que o cozinheiro converse com Pazer. Cínico, Apuque finge estar surpreso ao ser avisado por Judite do assalto na casa de Uri. Leila fica chocada ao saber que as joias do marido foram roubadas. Uri se culpa por ter deixado as joias desprotegidas em casa e diz não saber como pagará os Orcon pelo prejuízo. Zípora expulsa Betânia do quarto e surpreende Adira ao revelar que casará com Moisés. Nefertari agradece Yunet por sempre ter lutado para fazê-la feliz. Zípora pede segredo para Adira, pois ainda precisa se acostumar com a ideia. Betânia conta que só Moisés pode tirá-la da solteirice e esperará pelo amor dele. Apuque chega à casa de Senet procurando por Camuzu. Leila reclama com Uri por Bezalel ter sido maltratado por Yunet. Pazer se nega a fazer as pazes com Yunet. Simut contém a indignação ao vê-la e questiona o amor do sacerdote pela esposa. Pazer confessa que já foi muito apaixonado, mas atualmente considera Yunet uma estranha. Anrão recrimina Miriam por ter escondido o chicote de Apuque e ocasionado na suspensão de água para os escravos. Apuque encontra o jogador e se anima ao saber que tem uma chance de se livrar do pagamento da dívida. Zelofeade desconfia que algum egípcio quis aprontar com Uri e o roubou. Apuque aceita o desafio de ganhar 3 partidas seguidas e não precisar pagar o jogador. Eliseba aconselha Arão e Nadab a não enfrentarem Apuque. O jogador vence o desafio e a dívida de Apuque é dobrada. Desesperado, ele percebe que Camuzu fugiu sozinho com as joias e promete se vingar. Dizebe que Enotmiri pensa em Moisés. Ozorcon fica chocado ao descobrir que as joias que Uri estava confessionando foram roubadas. Betânia nota a ausência de Adira e Zípora inventa uma desculpa. Apaixonados, Menahem revela que ama Adira e não desistirá dela. Pazer é surpreendido com a notícia de que Simut quer trabalhar na cozinha com Gaiji. Uri deixa o Zorcon irritado ao assumir que não tem como pagar o prejuízo, mas oferece trabalho de graça até quitar o que deve. Leila se despede de Bezalel e sai para trabalhar, deixando na companhia de Abigail. Judite questiona Apuque sobre os homens que apareceram procurando-o, mas ele desconversa. Nefertari frustra Ramsés ao avisar que eles só dormirão juntos após o casamento. Gaiji observa a habilidade dos candidatos a assistente e se preocupa ao ver que Simut está atrapalhado na cozinha. Betânia flagra Adira e Menahem aos beijos, assustando-os. Moisés beija Zípora e assume estar se divertindo em guardar segredo sobre o noivado. Firme, Ramsés comunica a Tura, Enotmiri, Dizebe que Pazer que o casamento com Nefertari deve acontecer o mais breve possível. Inã. Terça-feira, 30 de junho, capítulo 72. Betânia flagra Adira e Menahem e sai apressada para contar ao pai. Nefertari se demonstra surpresa e apreensiva com o adiantamento do casamento por parte de Ramsés. Gaiji observa atentamente os candidatos sovando a massa do pão. Uri chega em casa arrasado após o encontro com Orsocon e Bezalel anima o pai. Apuque vai até a casa de Senet em busca de informações sobre Camuzu. Zípora e Moisés trocam olhares apaixonados enquanto cuidam do rebanho e conversam sobre a vida após o casamento. Simut chega abatido por ter sido eliminado na seleção. Pazer tenta consolá-lo e comemora o fato de não perder o assistente. Ur se mostra preocupado com a proximidade do casamento e Tuia sugere que chame Uri para ajudá-lo na confecção das joias. Enotmiri e Yunet conversam sobre o casamento e a princesa desabafa sobre o fato de não ter dado um filho a Dizebek. Os escravos culpam Miriam e cobram Arão pela falta de água. Arão tenta defender o pai e fala para os escravos cobrarem Apuque. Ur vai até a vila chamar Uri para ajudá-lo e aproveita para encontrar Miriam para uma conversa. Uri conta a Leila sobre o pedido de Ur para ajudá-lo com as joias. Leila tenta disfarçar a apreensão, mas concorda. Karoma e Ikeni namoram. A jovem nota a preocupação do soldado e ele demonstra chateação por perceber que Bakhmut tem uma maior confiança do rei.
Naila confessa a Tuya a preocupação em Yunet se tornar mãe de uma rainha. Tuya discorda de Naila e acredita que Yunet é arrogante, mas com um bom coração. Moisés e Zípora marcam a data do casamento e Jetro fica extremamente feliz. Nefertari vai ao encontro de Pazer para agradecer ao pai por toda a ajuda. Ramsés aparece e convida a noiva para um passeio. Simut chega e pede a atenção de Pazer, que atende espantado. Jetro reúne Moisés e as filhas para uma reunião familiar. As jovens esperam ansiosas para saber o que está acontecendo. Para o espanto de todas e raiva de Betânia, Jetro anuncia o casamento de Moisés e Zípora. Inã. Quarta-feira, 01 de julho, capítulo 73. Jaque, Adira, Jerusa e Damarina ficam surpresas com as notícias do casamento de Zípora e Moisés, enquanto Betânia se choca com a notícia. Jetro se dirige até Betânia e diz que espera estar feliz pelo casamento da irmã. Cínica, Betânia cumprimenta o casal. Uri volta muito feliz ao palácio para trabalhar novamente com o pai. Betânia destila seu veneno contra Zípora, diz que a irmã é fingida e promete vingança. Nefertari diz para Ramsés que está um pouco nervosa com o casamento. Eles se lembram de Moisés e o faraó pergunta se ela ainda pensa nele. Nefertari diz que Ramsés é o homem que escolheu para se casar e pede para não tocar mais nesse assunto. Leila não esconde a tristeza de Uri ter voltado para o palácio. Ur conta que está encantado por Miriam e Uri fica contente pelo pai estar conseguindo esquecer o amor que sente pela princesa Inutmir e adverte Ur para não magoar os sentimentos de Miriam. Menahem diz para Baruch que pretende se casar com Adira e deixa o pai assustado. Adira diz para Zípora que não consegue tirar Menahem da cabeça. Baruch diz para o filho arrumar outra mulher para se casar, mas Menahem diz que não irá desistir de Adira. Nefertari experimenta seu vestido de noiva e deixa Yunet radiante de alegria. Alguns dias se passam e chega o dia do casamento. Yunet ganha status como mãe da futura rainha e deixa de servir a princesa Inutmir. As duas conversam e Inutmir entrega uma joia de presente para Yunet como forma de agradecimento pela amizade. Falsa, Yunet diz para a princesa que ela não precisava se preocupar. Adira chora de saudades de Menahem e se abre com Jaque. Jetro se mostra desanimado em ver a tristeza da filha, mas diz que jamais daria a mão de Adira para um filho de Baruch. Moisés diz para Zípora que irá conversar com Menahem e pedir para o rapaz se explicar com Adira. Aníbal provoca o irmão ao falar de Adira e os dois partem para a briga. Leila se mostra chateada com Uri, que jamais voltou à vila para ver a família. Orsocon vai até a casa de Leila e pergunta por Uri, cobrando as joias que foram roubadas. Anrão diz que não irá para o cortejo do faraó, pois Ramsés parece ter se esquecido do povo hebreu. Joquebed nota que Miriam está mais feliz após a visita de Ur. Para não perder o costume, Yunet mais uma vez provoca Naila. Bakhemut vai atrás de Yunet e diz que a amante está maravilhosa e os dois marcam um encontro no santuário. Os dois não reparam que Naila ouve a conversa e fica chocada com o que acabou de presenciar. O jogador vai até a casa de Apuk e arromba a porta, deixando Judite em pânico. Simut percebe que Bakhemut irá se encontrar com Yunet e chama Pazer. Desconfiada, Naila também segue os amantes até o santuário. Pazer flagra a mulher com o amante e pede para que Bakhemut e Simut saiam. Escondida, Naila ouve a conversa entre Pazer e Yunet, que confessa que Nefertari é na verdade filha de Bakhemut. Naila e o sacerdote ficam chocados com a revelação. Inã. Quinta-feira, 02 de julho, capítulo 74. Pazer fica perplexo ao ouvir as confissões de Yunet. Nefertari se preocupa com a ausência do sacerdote. Jaí, o sobrinho de Naila, cumprimenta Ramsés. Ikeni estranha um nervosismo de Bakhemut. Ramsés fica ansioso com a chegada de Nefertari para a cerimônia de casamento. Karoma encontra Simut e pergunta sobre Pazer. Yunet continua fazendo revelações sobre o passado ao marido. Escondida, Naila fica perplexa com as confissões da vilã. Karoma chega e Pazer disfarça. Jaí nota Naila bebendo de forma exagerada e estranha o comportamento da tia. Ramsés ordena que Dizebe verifique a demora de Nefertari. Yunet chega e diz que Pazer já trará a noiva.
O sacerdote troca palavras amorosas com a futura rainha. Moisés pede para falar com Menahem. Betânia conversa com a adivinha no vilarejo da cidade. Baquemut se irrita com as perguntas de Queni. Simut conversa com Gaiji e tenta disfarçar a tensão. Nefertari finalmente chega à sala do trono para a cerimônia de casamento. Naila vê a satisfação de Yunet e contém a raiva. Judite encontra Miriam e diz que o marido se meteu em alguma encrenca. Camuzu propõe a Apuque uma maneira de quitar a dívida, mas o feitor não gosta da proposta. Zípora tenta consolar Adira. Moisés entrega um anel para Menahem e diz para o rapaz pedir a mão de Adira em casamento. Ramsés e Nefertari se casam oficialmente. Ada alerta Betânia sobre o perigo de se entregar a um estranho. Naila não suporta ver Yunet discursando na cerimônia e grita para todos dizendo que é falsidade da mãe da noiva. Todos ficam perplexos e Tuia tenta conter Naila. A tia de Jai revela que na verdade Nefertari é filha de Dizebek. Ramsés intervém e pede silêncio. Pazer confirma as acusações de Naila. Surpresa, Enutmiri questiona Dizebek. O general assume que Yunet trabalhou na casa de Senet e afirma que não é possível saber quem é o verdadeiro pai de Nefertari. A vilã se irrita e chama Dizebek de canalha. Pazer também acusa a esposa pelo assassinato de Maia. Moisés e Zípora se beijam ansiosos com os preparativos do casamento. Ramsés ordena a prisão de Yunet e pede para ficar a sós com Dizebek. Os hebreus aguardam o cortejo dos noivos egípcios. Arão diz não ter esperança que Ramsés faça um bom reinado para os escravos. E Queni acompanha Yunet até a cela. Nefertari se entristece com o desfecho da cerimônia. Dizebek tenta se explicar para o faraó, mas Ramsés se mostra decepcionado com o general. Enutmiri surpreende Tuia ao pedir para falar com Yunet. Simut e Gaiji conversam sobre a confusão na cerimônia. Pazer conversa com Nefertari e tenta consolar a filha. Baquemut revela para Iqueni que Pazer o flagrou aos beijos com Yunet. Detida, a vilã se anima ao saber que Enutmiri deseja vê-la. Inã. Sexta-feira, 03 de julho capítulo 75. Baquemut estranha a confiança de Yunet e afirma que Ramsés jamais irá perdoá-la pela morte de Maia. Yunet cai em si e pede ajuda para fugir. Baquemut diverte-se com o desespero dela e é agredido. Um guarda aparece para levar Yunet até Enutmiri. Ramsés acusa Dizebek de ter trazido uma assassina para o palácio e o pune com o exílio para longe do Egito. Enutmiri agradece Naila por ter desmascarado Yunet e a abraça emocionada. Ur lamenta que Enutmiri tenha sido enganada durante anos por Dizebek e Yunet. Jetro presenteia Zípora com um bonito colar que pertencia à esposa e Betânia sente inveja da irmã. Moisés conta que não tem como pagar o dote de Zípora e Jetro aceita o trabalho dele como pagamento. Assim que vê Enutmiri, Yunet se joga aos pés dela e súplica por perdão. Naila e Tuia ficam perplexas com a encenação. Enutmiri é firme, avisa que a farsa de Yunet acabou e pede que as servas retirem os adornos de nobre dela. Yunet abandona a postura de súplica e revela que sempre foi fácil enganar a princesa. Naila e Tuia ajudam Enutmiri a dar uma surra em Yunet. Karoma foge do harém apavorada ao ver Yunet sendo golpeada. Pazer é procurado por Dizebek, mas se nega a conversar e desconta raiva desferindo um soco no rosto dele. Nefertari fica assustada ao saber por Karoma que Yunet está apanhando. Miriam estranha a demora no cortejo e Judite desconfia que algo aconteceu. Nefertari interrompe a surra em Yunet e pede para ficar a sós com a mãe. Yunet lembra que a filha se tornou rainha graças a ela. Nefertari afirma que Yunet enganou todo mundo e a chama de monstro. Yunet vê a filha abandonando-a e se desespera. Dizebek tenta se desculpar com Enutmiri, mas é expulso do quarto dela e sai arrasado. Betânia morre de ciúmes ao ver Moisés e Zípora se beijando apaixonados. Judite percebe que Apuque arrumou uma encrenca, mas ele hesita em falar. Tuia elogia a punição de Ramsés para Dizebek que afirma que Yunet merece morrer por tudo que fez. Ramsés comunica a Nefertari que Yunet será condenada à morte. Nefertari implora para que o rei tenha piedade e não seja tão radical, deixando-o em dúvida.
Baruque e Aníbal ficam admirados com o anel que Moisés deu para que Menahem entregue a Jetro e consiga casar-se com Ádida. Apuque revela que o homem a quem deve quer se deitar com Judite como forma de pagamento e a deixa chocada. Ramsés informa Eunet que irá poupá-la da morte somente porque ama Nefertari e a expulsa do palácio. Eunet confessa que preferia morrer do que voltar a ser pobre e é carregada para a rua por ofícias. Nefertari sofre ao ver a mãe indo embora. Um escriba avisa que não haverá cortejo e Bezalel se entristece porque não encontrará Uri. Leila avista Eunet sendo jogada para fora do palácio e fica impressionada. Dizebek disfarça a emoção ao se despedir de Bakhmut e Keni. Miriam comemora que a família terá uma refeição farta graças aos mantimentos dados por Ramsés ao povo hebreu. As irmãs de Zípora suspiram ao vê-la sendo carinhosa com Moisés. Apesar de indignada, Judite aceita se deitar com o homem para salvar a família de represálias, mas avisa que Apuque terá uma dívida eterna com ela. Eunet retorna para a casa de Senet e pede emprego. Betânia se disfarça de prostituta e aborda um viajante. Jetro reconhece a filha pela pulseira que lhe presenteou e corre atrás dela.